Um grupo de sem-teto invadiu uma área entre os bairros Parque Universitário e Mauro Marcondes, na região sudoeste de Campinas. Segundo a Coordenadoria de Habitação Popular, as famílias demarcaram 100 lotes. A gleba é particular e o loteador foi notificado pela Prefeitura. Caso o proprietário não peça a reintegração de posse, a Secretaria de Habitação disse que vai entrar com uma ação civil pública na Justiça para a desocupação do terreno. Existem na cidade 12 ocupações irregulares. O ex-governador do estado, José Serra, esteve hoje em Campinas e visitou o Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Ele conversou com a repórter Eliette Zanotti sobre o livro que vai ser lançado em Campinas esta semana, 50 anos esta noite, onde fala sobre o golpe de 1964, sobre a ditadura e o exílio. José Serra esteve aqui lançando o livro sobre ditadura e exílio. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com ele. O que o senhor pretende com essa história? Em que o senhor acha que vai contribuir com a história do país com a sua obra? Olha, na verdade, é um livro que conta a história do ângulo que eu vivi. Não tenho nenhuma pretensão de ter uma tese, uma inovação, nada. Apenas de lembrar, transmitir às outras gerações minha experiência direta, que realmente foi importante. Já desde 1964, eu era jovenzinho, mas era líder estudantil e, na época, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, era muito forte. E depois os anos de exílio, os problemas também que eu tive com perseguição no Chile, eu acabei sendo duplamente exilado. E toda a minha formação também intelectual. Como seria o país se não tivesse acontecido a ditadura? Se pudesse simular, eu acho que seria um país melhor, né? Não teríamos todo esse contencioso na nossa história, não haveria todo esse mal-entendido. Ainda o Brasil vive um mal-entendido com relação à época do regime militar. Não é só pela quebra dos direitos humanos, mas por tudo que aconteceu, inclusive com a economia. O regime militar, a ditadura, deixou uma herança para a democracia de inflação de 3 dígitos ao ano, acima de 100%, basta dizer isso. O senhor disse ainda há pouco que foi professor da Unicamp. O Conselho Universitário da Universidade, recentemente, ele não revogou por um voto apenas essa semana, né, o título honoris causa dado ao ex-ministro Jarbas Passarinho. O que o senhor pensa a esse respeito? Olha, eu soube hoje disso. Eu não teria feito. Já é passado, já foi. O Passarinho vai ser julgado pela história. Deixa a história julgar. Porque já faz muito tempo, ele já tem mais de 90 anos, foi parlamentar no período democrático e eu devo dizer a você que a minha experiência de vê-lo lá atuou corretamente. Ela aceito a convivência com ele, com todo mundo. Agora, a respeito do papel dele como um todo, inclusive na época militar, a história mais do que ninguém ou é que tem a grande autoridade para julgar e dar o seu laudo a esse respeito. Eliette Zanotti, de Campinas. Valinhos produz por mês cerca de 200 toneladas de lixo. E para evitar o acúmulo, um vereador criou um projeto de lei que deve multar quem jogar qualquer tipo de resíduo nas ruas. A cidade de Valinhos produz por mês uma média de 200 toneladas de resíduos. Para evitar que uma parte desse lixo fique espalhada pelas ruas, este vereador protocolou na Câmara um projeto de lei que prevê a aplicação de multa para o morador que for pego dispensando o material de forma incorreta em vias públicas. A gente sabe que jogar lixo na rua não se deve, mas não existia uma lei clara criando um tipo de punição, vamos dizer assim, para quem joga lixo na rua. Essa que é a ideia da lei. Caso seja aprovado, o programa chamado de Lixo Zero deve ser implantado inicialmente na região central. O projeto estabelece também como será feita a fiscalização. Quem fiscalizar, se a lei for aprovada, é qualquer órgão fiscalizador que existe em nosso país, tanto a Polícia Estadual, a Polícia Municipal. A multa para quem for flagrado jogando os resíduos será de R$ 386,43. Em caso de reincidência, o valor deve ser dobrado. A medida, que ainda vai passar por votação na Câmara, já tem a aprovação de muitos moradores da cidade. Eu concordo plenamente. Só assim mesmo para conseguir proibir isso. Concordo plenamente. Por quê? Porque se fizesse isso, a cidade seria mais limpa, né? A assembleia marcada para hoje à tarde entre os trabalhadores da Unicamp, que estão em greve, e a reitoria da universidade, acabou em confusão e, mais uma vez, sem acordo.
A reunião foi marcada para discutir a proposta feita pela universidade de abono de 21% aplicado sobre os salários de julho para funcionários ativos e aposentados, além de igualdade salarial com a USP. A principal reivindicação dos grevistas é o reajuste de salários. A paralisação já dura 77 dias. Uma nova reunião está marcada para esta sexta-feira, às 10 horas da manhã. E a seguir o futebol, com mais de 100 jogos com a camisa da Ponte Preta, Diego Sacomã deve voltar a ser titular da Macaca na partida de amanhã contra o Bragantino.